O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se humilhar, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo intenso de chamado à conversão. O Senhor nos chama a uma mudança de vida, a uma mudança de mentalidade. Seja a conversão no sentido de mudar de rota, de voltar à prática da lei, voltar à prática dos mandamentos. Seja a conversão no sentido de voltar àquela experiência primeira que tivemos com nosso Senhor e que nos chamou à vivência da vida nova. Mas chama-nos a atenção hoje aquilo que o profeta Isaías nos dirige através da primeira leitura. Primeiro, dizendo muito claro: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. É a essência do período quaresmal, conversão. É o tempo necessário para que mudemos de vida, é o tempo necessário para que façamos o bem, para que sejamos melhores, não segundo as nossas próprias capacidades, mas com a ação da graça de Deus em nós. É preciso então mudar de vida. Quando o Senhor diz assim: tirai a maldade de vossos corações, de vossas ações da minha frente, lavai-vos, purificai-vos, deixai de fazer o mal, isso é mudança de rota, mudança de mentalidade, que está intimamente ligado também a voltar à experiência primeira, aquela experiência que trouxe para a nossa vida um desejo de servir ao Senhor, um desejo de santidade. Nunca se esquecer disso. O período quaresmal é para isso, tanto para essa mudança de rota, como para lembrar da experiência do primeiro amor e voltar a Ele, para não deixar esfriar, arrefecer a graça que o Senhor colocou em nossos corações. Essa conversão passa pela adesão à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Jesus começou o seu ministério público. Foi assim que começou o Evangelho de São Marcos, lá no início da Quaresma, a nos chamar, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. É uma conversão para a palavra, para ir ao encontro da palavra. E aí nós nos deparamos com essa passagem do Evangelho maravilhosa para a nossa vida. Jesus diz assim: os mestres da lei têm autoridade para interpretar a lei de Moisés.
Os mestres da lei são profundos conhecedores da Sagrada Escritura. Jesus ainda diz: por isso deveis observar tudo o que eles dizem. Quer dizer, eles têm uma autoridade para ensinar, uma autoridade para levar as pessoas à obediência da lei, para entender o que Deus fala por meio da lei, por meio dos profetas. Eles têm autoridade para isso. Mas em seguida, Jesus dá uma advertência. Essa advertência passa por essa palavra: mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Falta neles uma reta intenção, e que é uma chamada de atenção que Jesus faz para mim e para você. Primeiro, para lembrar que a referência primeira para toda a nossa vida cristã é nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha dúvida disso. Mas isso não nos exime de ser exemplo de santidade para os outros, para que as pessoas, Jesus disse isso também no sermão das bem-aventuranças, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, as boas atitudes, o exemplo de vida cristã tem um objetivo, e o objetivo é esse: levar as pessoas ao encontro com o Senhor. Vendo as nossas boas obras, tenham um encontro com Cristo. Vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Não é para dizer assim, vendo as nossas boas obras, nos aplaudam dizendo que bom, que lindo, que santinho que Ele é. Não, o exemplo aqui de vida cristã, a reta intenção é para ser uma força de atração, para que as pessoas sejam conduzidas até Jesus, para que vivam a vida de Cristo, para que façam uma experiência com Ele. Esse é o objetivo. Não é para que os olhares se voltem para nós, para que reconheçam que nós somos bons. Um só é bom, um só é o guia, um só é a referência, é Jesus, o Cristo. Por isso que Jesus chama a atenção dessa forma, dizendo: olha, os fariseus, mestres da lei, eles falam muito bem da palavra, escutem, porque eles sabem, eles têm autoridade para isso, mas não imitem as suas ações, pois eles falam e não praticam. Você já imaginou como o mundo seria diferente, transformado, se todos nós correspondêssemos à palavra do Senhor para viver numa vida de santidade mesmo, não só com palavras, não só com conhecimento, não, mais do que isso, com a própria vida, sendo sinal da presença de Deus. São Paulo diz que o mundo geme como que em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, anseia pela manifestação dos filhos de Deus, quer dizer, anseia que nós todos sejamos uma presença de Deus no meio da sociedade, que sejamos um sinal da presença de Deus. É isso que Ele espera de nós. Essa mudança de mentalidade, essa conversão do período quaresmal, é para que eu e você que nos acompanha aí da sua casa, para que eu e você que nos acompanha aqui participando da missa conosco, para que olhemos para Jesus e tomemos uma firme decisão: viver de acordo com o Evangelho. Viver de acordo com o Evangelho, levando as pessoas, a partir do nosso exemplo, a fazer uma experiência com Jesus. Depois sim, depois dessa experiência primeira, elas vão ser alimentadas pela doutrina, como nós o fomos, alimentados pela doutrina, mas primeiro é preciso fazer uma experiência pessoal. E às vezes, não será em primeiro lugar por uma pregação em praça pública, não será em primeiro lugar por isso que as pessoas farão uma experiência com Jesus, mas sim pelo nosso jeito de ser, pela nossa correspondência ao Evangelho, sendo um exemplo para a vida dos outros. É ser o Evangelho de Cristo andando pelas ruas. Quando a gente vive a santidade, é isso, nós somos o sinal da presença de Deus para a vida dos nossos irmãos. E olha que Jesus continua dizendo a respeito dos fariseus: eles falam e não praticam, eles amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Quer dizer, colocam um peso de lei sobre os outros, dizendo: façam isso, mas eles mesmos não fazem aquilo que estão dizendo. E Jesus os chama de hipócritas. Hipocrisia é exatamente isso: colocar sobre os outros um peso de doutrina, colocar sobre os outros um peso tão grande, mas nós mesmos não vivermos. É preciso viver de acordo com o Evangelho, mas lembrando sempre que a referência primeira para toda a nossa vida cristã é nosso Senhor Jesus Cristo. E continua falando ainda: eles usam
Aliás, eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, para chamar a atenção para si, não para a lei, para chamar a atenção para si, não para os mandamentos. Novamente eu repito aquela palavra de Nosso Senhor: pratiquem as vossas boas obras diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Está vendo? Vendo as boas obras, não glorifiquem ao homem, mas façam uma experiência com Deus, que é diferente do que os fariseus e mestres da lei estavam fazendo aqui. Eles fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, só para se mostrar. Essa é a palavra mais simples, mais popular, só para se mostrar mesmo. E aí continua dizendo assim: eles usam faixas largas com trechos das escrituras na testa, nos braços, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes, querem só aparecer. Essas roupas, né, com trechos da escritura, é para mostrar alguma coisa. E às vezes a gente precisa entender isso. Às vezes a gente está carregado aqui de coisas, de aparatos, né, com um crucifixo, com uma camiseta, escrito nome de Jesus, tanta coisa, mas só para mostrar. É preciso mais do que isso. É preciso viver de acordo com aquilo que nós aprendemos, viver de acordo com o Evangelho. Conversão é isso, mudança de mentalidade, para praticar a palavra de Deus. São Tiago exorta-nos assim também, que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes. Praticar a palavra, isso é um sinal de conversão, e com isso, consequentemente, daremos exemplo para o mundo, para que o mundo seja transformado, que a nossa vida seja um sinal da presença de Deus para a vida da sociedade, que o Evangelho esteja impregnado em nossas vidas, para que a partir do nosso exemplo, as outras pessoas sejam conduzidas também a nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos guie nesta caminhada quaresmal. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.